Leitura do currículo da palestrante. Professora Sônia Goulart, mestre em Gestão do Conhecimento e Tecnologia da Informação pela Universidade Católica de Brasília, MBKM em Gestão do Conhecimento e Inteligência Empresarial pela COP-UFRJ. Professora da Escola Nacional de Administração Pública, da Escola Nacional de Saúde Pública, da FUNASA e da Faculdade de Administração de Brasília. Atuou por 30 anos na Caixa Econômica Federal, onde exerceu os cargos de gerências e especializados na área de gestão de pessoas e planejamento de recursos humanos. Coordenadora de projetos de implementação de gestão por conhecimentos em diversas instituições, tais como TJDFT, TRT-MG, Ministério da Saúde, FUNASA, Hemorred Nacional, Fiocruz, Inmetro, Datrev, entre outras. Autora de livros e artigos sobre gestão de pessoas, gestão do conhecimento e planejamento estratégico. Por favor, com a palavra, professora Sônia Goulart. Boa tarde a todos e a todas. Vocês ouviram, ele falou várias vezes a palavra professora. Esse ano eu completo 39 anos de magistério e 37 anos de administração pública. Então, quando eu digo isso, os pessimistas, nesse momento, devem estar pensando assim, coitada dessa mulher, né? Escolheu as duas piores áreas para trabalhar, educação e administração pública. Os otimistas pensam assim, que mulher corajosa é essa, né? Gosta de desafios, transformações, mudanças, e é disso que eu gosto. Realmente, a minha visão é essa, né? E tudo depende da nossa ótica. Vocês vejam que tudo depende de como nós olhamos a realidade. A forma como nós olhamos a realidade faz a nossa realidade, né? Nesse momento, nós achamos que estamos aqui sentados, imóveis, parados, nessas cadeiras, e, no entanto, nós estamos em pleno veículo espacial, né? Se nós pensarmos como pensavam os antigos, né? Se nós ficarmos o dia inteiro parados, olhando o céu, nós vamos ver o sol se mover. A gente acha que é o sol que está se movendo, né? Você pode jurar que é o sol que está se movendo, porque você vê o sol andando pelo céu. Mas quem é que está se movendo na realidade, né? Quem é que está se movendo? Olha lá, gente, olha, a gente passa, daí a gente passa, lá vamos nós. Nós, nesse momento, estamos nos movendo, né? E estamos nos movendo, não naquela velocidade, obviamente, mas estamos nos movendo. E estamos fazendo um outro movimento, porque nós temos esse movimento de rotação, né? E temos um movimento de ficar rodando em volta do Sol. E, a cada segundo, nós nos deslocamos 30 quilômetros. Então, nos últimos 5 minutos, nós já nos deslocamos 9.000 quilômetros. E a gente acha que está aqui parado, né? Não estamos. Estamos nos deslocando. Estamos como se fôssemos participantes ou tripulantes, né, de uma nave, uma grande nave espacial. Estamos o tempo inteiro em transformação, o tempo inteiro em mudança. A gente acha que não, mas estamos aqui, não é? O tempo inteiro fazendo esta mudança. E a mudança, nós só temos duas formas de trabalhar com a mudança, né? E precisamos nos perguntar, na hora da mudança, quem sou eu? Eu sou o que trago a roda? Eu sou o que trago a ideia? Ou eu sou aquele que fica ali, não, nós não queremos roda, não queremos novas tecnologias, não. Às vezes não temos nem argumento, a gente só tem o não, né? Não, não quero, não quero. Como é que a gente se conduz durante a mudança? Qual é o nosso papel de mudança? Eu trago a roda ou eu fico resistindo, né, a roda? Eu olho a ideia, eu olho o novo, eu deixo que o novo se apresente e eu tento entender o novo ou eu resisto ao novo imediatamente? Porque o que nós vamos fazer hoje aqui é falar um pouco sobre
uma mudança fundamental. E, para falar sobre essa mudança, nós vamos falar rapidamente sobre o cenário atual da gestão de pessoas. Como é que está a gestão de pessoas na administração pública hoje? Qual das duas figuras ali parece com a gestão de pessoas na administração pública? Vejam que eu estou falando de gestão de pessoas na administração pública, né? Não estou falando nem lá de como é que estão as ruas, como é que estão as coisas no país, como é que está a gestão de pessoas, como é que é fazer gestão de pessoas hoje na administração pública? Está mais, Está mais para aquela canoa ali tranquila, né? Águas tranquilas, ou nós estamos descendo corredeiras? Quem está aí na gestão de pessoas, quem está aí na área, né? A gente acha que fazer gestão de pessoas é só na área de gestão de pessoas, mas os gestores que estão todos os dias fazendo gestão de pessoas, eles estão remando ali tranquilamente na canoa, ou a gente está descendo corredeira? O que vocês acham? Estamos remando na canoa? Eu acho que nós estamos descendo a corredeira, né? Ou subindo, não sei, mas que nós estamos na corredeira, certamente estamos. Por quê? Porque nós temos desafios internos e desafios externos. Os desafios internos estão aqui postos, né? A busca por maior autonomia no trabalho, seleção e retenção de talentos, reconhecimento e valorização do mérito, volatilidade do conhecimento da informação e formação de lideranças para um novo modelo de gestão de pessoas. Dentro do STM, qual é o maior desafio interno hoje? Vamos ver? Vamos ver quem é que quer dizer para nós aqui. Qual é teu nome? Amanda. Samanta, desculpe. Qual daqueles lá é o maior desafio hoje dentro do STM? Seleção e retenção de talentos. Vamos ouvir. Aí, quando você começa a andar, as pessoas ficam assim, todo mundo olhando para frente, pedindo a Deus que ela não fale comigo. Vamos ver. Qual é teu nome? Ana Luísa. Qual daqueles lá é o maior desafio hoje do STM, Ana Luísa? Seleção e retenção de talentos? Tá, vamos ouvir aqui. Vamos ouvir uma opinião masculina. Qual é teu nome? Rezende. Qual é, Rezende, o maior desafio? Formação de lideranças para o novo modelo de gestão de pessoas. Vejam que a gente consegue identificar com muita clareza quais são os nossos desafios, né? O que é que nós precisamos vencer para ter uma gestão de pessoas adequada a este momento. Mas nós também temos desafios externos. Nós também temos pressões externas. E nós temos 3 grandes pressões da sociedade hoje. A exigência de efetividade e qualidade no serviço que prestamos, a exigência de transparência nos resultados e a exigência no tempo de resposta à solicitação da sociedade, né? Nós somos a sociedade e nós exigimos isso de todo o serviço público que utilizamos. Nós queremos que o serviço público seja ágil, seja transparente e tenha efetividade e qualidade. Nós estamos o tempo todo pedindo que isso, né, aconteça. Essas pressões, né, do ambiente interno e do ambiente externo, elas racharam o modelo tradicional de gestão de pessoas. O que é o modelo tradicional de gestão de pessoas? É o departamento de pessoal, né? Até a década de 90, nós éramos, na maior parte das instituições públicas, departamentos de pessoal. Cuidávamos de um ou outro treinamento, ainda chamávamos de treinamento, né? Nosso nome sempre foi recursos humanos. Por quê? Porque nós éramos pessoas, eram recursos como qualquer outro, né? Uma cadeira, uma mesa e uma pessoa. Então, recursos contábeis, recursos materiais, logística, recursos humanos. E aí, da década de 90 para cá, nós começamos a nos chamar de gestão de pessoas. Hoje nós temos áreas que se chamam gestão de talentos. Então, nós estamos começando a falar das pessoas como sempre deveríamos ter falado, né? Passando de um modelo tradicional onde pessoas são recursos
para um modelo onde as pessoas aprendem e fazem um diferencial entre as organizações. Vocês vão ouvir daqui a pouco a Aline e a Wanda falar sobre o trabalho do TJDFT. O que torna o TJDFT diferente de algum outro TJ não é aquilo que nós temos de legislação, aquilo que nós temos de normas. Todo mundo tem a mesma legislação, todo mundo tem, as normas são muito semelhantes. O que difere um tribunal do outro é a equipe, são as pessoas, né? Aquilo que o TJ vai mostrar para vocês que fez, é possível ser feito em outros tribunais. Mas é possível por quê? Ou é possível como? É possível fazendo uma coisa que o ministro falou aqui. É possível querendo, né? É possível tendo vontade de fazer. Então, isso é que diferencia. São as pessoas, a vontade que as pessoas têm de fazer que diferencia as organizações. Então, nós hoje estamos em busca de um modelo estratégico de gestão de pessoas. Foco na geração e compartilhamento de conhecimentos, administração participativa, organizações em redes complexas de colaboração, velocidade no aprender e fazer, equipes de alto desempenho. Lindas palavras, né? Você olha assim e diz, nossa, que coisa bonita essa gestão de pessoas estratégica. Mas ela só funciona se a gente deixar de gerir pessoas para gerir com pessoas. A gestão de pessoas não é mais gestão de pessoas, é gestão com pessoas, porque ela entende, ela reconhece que é com as pessoas que você consegue fazer qualquer modelo de gestão dar certo. Não adianta você fazer um planejamento estratégico maravilhoso, lindo, com projetos, com objetivos fantásticos. Se as pessoas não entendem a estratégia, se elas não compram a estratégia, você não vai a lugar algum. Então, as pessoas são a base das organizações. Sempre foram, né? Não são agora. Mas agora, da década de 90 para cá, na administração pública, é que começou-se a pensar nas pessoas como realmente um diferencial. Mas o que a gente sabe sobre competência, né? O que é competência? Queria pedir a vocês que fizessem um exercício simples. Faça uma dupla com a pessoa que está à sua direita e converse com ela aí rapidamente sobre quem foi o melhor chefe que você já teve no STM. Converse com ela. Quem foi o melhor chefe que você já teve aqui dentro? Qual era a principal característica dele? Ok? Pela alegria, eu subentendo que aqui tem muito chefe bom, né? Porque foi assim, tantos sorrisos, tanta gente feliz de falar das chefias, que a gente só pode pensar que aqui tem muitos chefes bons. Vamos ouvir aqui algumas pessoas. Quem é que quer falar sobre um excelente chefe que já teve dentro do STM? Você? Olha ali, ó. Vamos lá, vamos ouvi-lo. Bom, assim, o meu melhor chefe foi o diretor-geral, assim, porque ele teve a preocupação, embora não fosse do quadro, ele não fosse da casa, teve a preocupação de formar alguém do quadro, no caso eu sou concursado, eu sou analista judiciário, para que pudesse sucedê-lo. E, além disso, tipo assim, teve essa preocupação em estimular que nós assim, trabalhássemos para que fossem desenvolvidos outros servidores, principalmente assim, os últimos servidores, também analistas judiciários que entraram no concurso, oriundos do concurso de 2010, muitos deles assim, hoje já ocupam cargos assim, de supervisão na diretoria de finanças. Então, nós tivemos também essa preocupação
informar, tipo assim, os novos. Então, assim, não esquecendo os servidores antigos, também contribuíram muito assim para casa, mas assim, muitos dos quais já estavam em condições tipo de se aposentar e formando já os novos para que iriam sucedê-los. Então, assim, eu acho que está bem focado assim na gestão mesmo por competência. E a questão principal também, que a gente aprendeu também, foi assim, na questão da formação, nós trabalhamos assim nos processos. Então, trabalhamos nos processos, melhoramos a qualidade assim do serviço que é hoje prestado lá na nossa diretoria. Qual é teu nome? Rogers, muito obrigada. O Rogers falou aqui de coisas fundamentais, né? Falou de um gestor que tem visão de futuro, porque um gestor que tem visão de futuro, ele prepara a sua sucessão. Falou de um gestor que se preocupa com o desenvolvimento da sua equipe, identifica, né, as competências, ele identifica no que cada pessoa precisa se desenvolver. Falou de um gestor que cuida dos processos da instituição, está atento aos processos de trabalho da unidade e como é que eles se relacionam com a instituição. Então, você veja, todas as vezes que nós falamos de competências, nós não estamos falando de ser competente ou de ser incompetente. O termo competência, ele é utilizado neste projeto no sentido que ele tem na administração, nos temas de administração. Competência é para nós um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias ao desempenho das funções dos servidores, visando ao alcance dos objetivos estratégicos do Poder Judiciário. Olha, essa definição é do CNJ, da Resolução 192/14, agora, de maio, é o artigo 2 desta resolução. Então, a definição é clara. Todos nós temos um conjunto de conhecimentos, de habilidades e de atitudes. Mas nós precisamos trabalhar para que isso seja visto, porque a competência eu não tenho, a competência eu apresento. Eu percebo no outro este conhecimento, esta habilidade e esta atitude. Competência é um comportamento observável. Tá? E isso é fundamental na definição. Vamos ver aqui um exemplo. O que eu preciso? Eu trabalho na área de licitação. Digamos que eu trabalho lá na contratação e licitação. O que eu preciso conhecer? Eu preciso conhecer profundamente a Lei 8666. Né? Não tem como trabalhar na contratação e licitação sem conhecer essa lei. O que eu devo saber fazer? A habilidade é como é que eu devo saber fazer? Uma das coisas que eu devo saber é elaborar contratos com base nessa lei. Qual é a atitude? A atitude é o que eu devo ser. A atitude é ser comprometido com o resultado da atividade realizada. Saber que um bom contrato, ele é bom para quem contrata e é bom para aquele que está sendo contratado. E tem que correr dentro da legalidade, dentro das normas. Então, todos nós, nas nossas atividades, temos um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que nos permitem desempenhar aquelas atividades. Tá? Então, esse é o conceito básico. O que é desempenho? Desempenho é o resultado do trabalho da gente. Né? Quando a gente fala de desempenho, estamos falando de um conjunto que inclui a competência. Eu tenho um desempenho esperado e tenho o desempenho apresentado. No desempenho esperado, existem as competências, aquelas que eu devo ter, aquele conjunto de conhecimento, habilidades e atitudes que eu preciso ter para desempenhar as minhas atividades de acordo com determinados padrões. Então, eu tenho uma pessoa ali atendendo, né, e eu tenho um conjunto de atividades que espero que ela faça, com determinados padrões, e depois eu tenho o desempenho real dela, que é a atuação efetiva. Eu observo e vejo o que e como, né, ela fez esse trabalho. Quando a gente fala de identificar um perfil de competências, é exatamente isso.
definir que conhecimentos, que habilidades, que atitudes são necessárias ao desempenho de cada servidor. Tá? Tá claro até aqui? Ou estou correndo muito com a definição? Tá bom? Então, conhecimento, habilidades e atitudes. Só que a gente precisa querer fazer. Hoje, todo processo seletivo fora da administração pública, e agora, recentemente, alguns também, né, dentro da administração pública, se preocupa muito mais com a atitude do que com o conhecimento e a habilidade. Por quê? Porque o conhecimento ele é fácil de você adquirir. Né? Você adquire o conhecimento com mais facilidade. A habilidade você consegue desenvolver. A atitude tem como base os seus valores, as suas crenças. A atitude é mais difícil, embora ela também possa ser, né, adquirida. Então, a postura profissional de servidor público, a atitude perante o serviço público, é algo que nós não temos como medir ou não temos como avaliar na hora de um concurso público. O que a gente faz no concurso público? A gente reza, né? Pede a Santo Antônio, aproveitando que hoje é o dia dele, que todo mundo que entre na nossa instituição venha com uma noção de serviço público adequada. Nem sempre somos atendidos, né? Mas é o que nós podemos fazer neste momento, quando temos processos seletivos que ainda não medem, ainda não avaliam a atitude. Mas por que a gente quer fazer gestão de competências? Por que fazer isso no serviço público? Né? Por que identificar esse conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes? Para facilitar a implementação das estratégias da organização. Esse é o principal motivo. Nós queremos que as organizações alcancem seus objetivos estratégicos. E o segundo principal motivo é que nós queremos que isso seja feito com pessoas qualificadas. Então, a gestão por competências, ela não vem para tirar ninguém do seu lugar. Nem o gestor, nem o técnico, nem o especialista, nem o analista. Ela vem para qualificar a pessoa para trabalhar cada vez melhor naquele local que ele está trabalhando, ou naquela função que ele ocupa. Então, nós temos hoje bastante, né, ali tem algumas apenas, aquelas que têm mais êxito no momento, nós temos aí várias instituições do judiciário já trabalhando com gestão por competências. E o CNJ tem metas específicas aprovadas para 2014. Não tem ali nenhuma meta para a Justiça Militar, mas tem para a Justiça Estadual, que deve mapear até 31 de dezembro 60% das competências dos tribunais. E tem para a Justiça do Trabalho, que é implantar até dezembro de 2014 o Programa de Desenvolvimento Gerencial com base no modelo de gestão por competências. Por que com base? Porque os tribunais do trabalho já implantaram seus modelos de competências no ano passado. E, esse ano, eles estão fazendo os programas de desenvolvimento gerencial. Então, nós temos também os tribunais superiores já trabalhando com seus modelos de gestão por competências. Na prática, isso significa o quê para nós? Na prática, isso significa que nós vamos trabalhar intensamente com 3 dimensões: a liderança, a equipe e o feedback sobre o desempenho. Por que isso é importante? Nós começamos todo o projeto de gestão por competências, ele começa pela identificação de competências do gestor. Né? Porque se você tem um gestor público qualificado, é meio caminho andado. Então, agora nós vamos fazer o seguinte: vire para a sua esquerda, faça uma dupla com quem está à sua esquerda, que é a mesma, e diga para ela o seguinte: o que é um gestor público competente? O que é para você um gestor público competente?
Vamos lá, vamos ouvir aqui algumas definições. Vamos ouvir aqui, tem um quarteto conversando. Quem é que quer dizer o que é um gestor público competente? Vamos? Qualquer gestor público, nós estamos falando de um gestor público. O que é um gestor público competente? Não? Ninguém quer me dar uma definição aqui de um gestor público competente? Quem quer me dar uma definição de um gestor público competente? Diga. É aquele que é capaz de atingir os propósitos, as metas que aquele tem que chegar junto com a sua equipe, trabalhando vontades, processos, as pessoas, né? A pessoa de cada servidor. Então, o gestor público competente, para mim, é aquele que atinge com sucesso as metas que a sua instituição necessita que aconteça. Que acontece. Otávio, obrigada. Otávio disse que um gestor público competente é aquele que atinge as metas que a instituição pede para ele, com as pessoas, com os processos, né, com tudo o que ele precisa administrar. Como é que a gente vira gestor na administração pública? A gente vira, veja bem, olha como eu perguntei, como é que a gente vira um gestor, né? Geralmente, nós viramos gestores da seguinte maneira: eu sou um excelente técnico, trabalho tecnicamente, meu trabalho técnico é fantástico, e aí alguém chega para mim e diz, olha, eu tenho uma coisa para você, que você vai me agradecer o resto da vida. Você vai virar gestor, vou te dar uma função de chefia. Vou te dar uma função de chefia. E aí você aceita, é um reconhecimento, é uma valorização, você aceita a função de chefia. Mas você não é preparado previamente para isso, né? Você aceita, mas não tem nenhuma preparação para a gestão. Assim que você aceita, e na hora de aceitar, às vezes você fica na dúvida, e a pessoa que te convidou disse, olha, eu olho para você e vejo você nessa chefia. Eu acho que você tem tudo para ser um bom chefe. E, olha, se tiver alguma dificuldade, você vai no feeling, né? Feeling, minha gente, é música, né? Não é gestão. Gestão se faz com ferramentas de gestão, com instrumentos de gestão, com qualificação. Então, a gente assume a gestão e 10 dias depois nós estamos sendo cobrados de tudo que é lado. Estamos sendo cobrados de gestão de pessoas, de gestão do orçamento, de gestão efetivamente, de gestão da comunicação, de gestão dos conflitos da equipe, de gestão de tudo, mas ninguém nos deu uma ferramenta. A gestão por competências, ela quer exatamente fazer isso. Ela quer identificar que ferramentas aquele gestor necessita desenvolver. Por isso, a gestão de competências ela não está ligada ao bolso do servidor. Ela não é uma avaliação que está ligada ao bolso do servidor, como avaliação de desempenho no primeiro momento, né? Ela é uma avaliação cujo objetivo é capacitar o gestor. O que a gestão por competências quer é identificar, primeiro, qual é o perfil de gestor desta instituição. O que é que um gestor no STM precisa ter de conhecimentos, de habilidades e de atitudes. E depois, que ferramentas cada gestor do STM precisa desenvolver. Ela vem para fazer a qualificação. Então, nós temos na prática a competência, que é o saber fazer e o querer fazer. Temos a atuação e temos o resultado. E, na base da atuação e do resultado, o acompanhamento e o feedback. Tá? Então, isso é, para nós, a gestão por competências nesse momento inicial do projeto. O que nós estamos querendo? O que nós estamos buscando? Estamos buscando a capacitação direcionada para a real necessidade do servidor.
Quando o mapeamento, o perfil de competências é definido e o mapeamento é feito, cada um de vocês vai receber individualmente o seu perfil de competências. E nele estará escrito, olha, você precisa se desenvolver nisso, nisso e nisso. Ela precisa se desenvolver naquilo, naquilo e naquilo. Então, nós teremos um perfil de competências individual. Isso direciona, né, a real capacitação, a efetividade, a otimização dos investimentos em desenvolvimento profissional. A identificação de talentos fica possibilitada. A valorização do servidor e potenciais sucessores. O colega disse sobre o desenvolvimento de sucessão, mas isso é feito numa unidade especificamente. A identificação de potenciais sucessores é aquilo que nos dá base para uma gestão forte. Né? Se eu entro numa casa onde eu digo, existe alguém aqui que possa gerenciar esta área e eu não encontro, eu posso colocar quem eu quero. Se eu entro numa casa e tenho pessoas qualificadas para fazer aquela gestão, eu posso escolher entre essas pessoas aquela com a qual eu gostaria de trabalhar. Né? Então, eu tenho qualificação gerencial para ocupar chefias gerenciais. O processo seletivo interno e externo, direcionado para a aquisição de competências, há 3 semanas atrás eu estava em Belo Horizonte, no TRT Minas Gerais, e no elevador, eles têm um mural ao lado do elevador, eu vi um anúncio muito interessante de um processo seletivo interno para diretor de vara de trabalho. A juíza da vara de trabalho de Ouro Preto abriu um processo seletivo interno, e vocês sabem, não sei se vocês sabem, mas na Justiça do Trabalho, o juiz é que escolhe o diretor da vara de trabalho. Né? Ele vai, e às vezes o juiz vai em várias varas do trabalho, e ele leva sempre o diretor. E esta juíza, ela resolveu fazer o processo seletivo interno por competências. Por quê? Porque já existe um perfil de competência gerencial na casa para diretor de vara de trabalho. Então, já existe um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes para diretor de vara de trabalho. Então, abriu-se o processo seletivo para Ouro Preto, uma cidade, né, linda. Sim, se eu fosse formada em Direito, até ficaria interessada nesse local. E o processo foi aberto amplamente para todos os servidores do TRT Minas que cumprissem os requisitos do processo seletivo. Isso é uma coisa que a gente não pensava no judiciário há 10 anos atrás, né? Onde que um juiz da vara de trabalho vai abrir um processo seletivo para escolher alguém que tenha as competências. E aí, conversando, né, com ela disse, olha, eu posso indicar alguém. Posso indicar alguém que eu conheço, eu posso indicar alguém de quem eu gosto, mas eu gostaria de indicar alguém que tenha o perfil que nós estabelecemos, porque aí eu vou ter certeza que ele tem tudo que um diretor de vara de trabalho deveria ter para me ajudar neste momento. Então, vejam, é uma mudança de ótica. Né? É aquilo, nós estamos em movimento ou estamos parados? Nós estamos em movimento. O judiciário está, né, em movimento. E no alto da nossa escada, o que nós queremos é o alinhamento da gestão de pessoas à estratégia da instituição e, obviamente, um melhor desempenho organizacional. É isso que nós estamos buscando com a gestão de pessoas por competências. Como é que está o projeto no STM? O projeto é coordenado pela diretoria de pessoal. Nós temos um grupo consultivo que delibera nas principais fases do processo, do projeto, vocês vão ver os nomes, e temos um grupo de implantação, que é um grupo menor,
composto pela DIPES, a comunicação, planejamento estratégico, tecnologia da informação, representantes das auditorias e CEPSO. Por que tanta gente, né? E aí vou até colocar aqui para vocês, está aqui o grupo consultivo. O grupo consultivo ele se reúne a cada final de etapa e início, né, da etapa seguinte. Então, nós nos reunimos, acabamos de nos reunir agora, né, recentemente, conversamos sobre a próxima etapa e avaliamos os resultados da etapa já cumprida. Então, aqui são os colegas de vocês que estão no grupo consultivo. E temos um grupo de implantação. O grupo de implantação é aquele que bota a mão na massa o tempo todo, e aí está aqui a Juliana, como o ministro já disse, uma das pessoas que será cobrada, além de mim, da Mônica, da Ana Cristina, né, de todo mundo, mas o grupo de implantação está ali. O projeto será implantado por este grupo, que são os representantes destas unidades. Por que a gente faz isso dessa forma? Porque gestão de pessoas por competência só pode ser feita de forma participativa. Não pode ser feita de outra forma. Porque se eu perguntar para você, que competências você, né, por quais competências você gostaria de ser avaliado, você vai ser capaz plenamente de me dizer. Se eu te perguntar, que conhecimentos, que habilidades, que atitudes você deve ter para realizar suas atividades, você sabe. Então, é isso que vai ser feito. Nós vamos perguntar a vocês, a todos vocês, que conhecimentos, que habilidades, que atitudes vocês devem apresentar para fazer as suas atividades. E vamos perguntar a todos os gestores, a primeira leva, né, é sempre a identificação dos gestores, e vamos perguntar a todos os gestores que conhecimentos, que habilidades, que atitudes um gestor do STM deve apresentar. Então, nós vamos identificar esses, né, esses perfis. Quais são os princípios? O primeiro princípio é o processo participativo em todas as etapas. Tá? Muita gente pode estar pensando, lá vem aquela conversa de participativo. Pois eu digo a vocês o seguinte, no final do ano, nós estaremos aqui, neste auditório, entregando aos gestores que participarem da primeira etapa, que é para os gestores, o seu perfil de competências, né? Como fizemos em todos os outros locais onde a gestão de competências foi, então, implementada. Então, cada gestor que participar do projeto receberá o seu perfil de competências no final do ano, né? E aí esta é a nossa primeira etapa, e no ano que vem, os servidores, cada servidor receberá o seu perfil de competências. O início é sempre pelas competências gerenciais. Por quê? Quando um gestor participa da primeira etapa do projeto de gestão por competências e inicia a sua qualificação, é muito mais fácil nós fazermos a segunda etapa, que é a etapa de identificação e qualificação dos servidores que ocupam as áreas técnicas, né, que fazem as atividades técnicas. A voz do servidor vem de onde neste momento? Neste momento, ela vem da pesquisa de clima. Nós estamos fazendo uma avaliação da pesquisa de clima, né, neste momento, dos resultados da pesquisa de clima. Todo mundo já conhece os resultados da pesquisa de clima? Os resultados gerais? Os resultados gerais da pesquisa de clima já foram divulgados. Como o ministro disse, vocês viram, eles não estão assim tão bons quanto nós gostaríamos, né? E nós gostaríamos de ver esses resultados muito melhor. Mas isso significa que nós temos muita coisa para ser feita, né? E esta insatisfação em alguns itens que emergiu da pesquisa de clima é uma insatisfação que será e deve ser, né, trabalhada. A competência, o outro princípio é que a competência é um instrumento de desenvolvimento gerencial e técnico. Então, cada perfil de competência definido é um instrumento de desenvolvimento gerencial e técnico.
Para esse contexto todo que nós estamos apresentando aqui para vocês, nós precisamos de um novo conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes para os líderes. Por isso é que a gente começa pelos gestores, né? Por quê? Porque todo mundo sabe que o grande problema, ou na maior parte das instituições, aqui eu não sei, né, não conheço profundamente o STM, mas na maior parte das instituições públicas, o grande desafio é a gestão, e não as atividades técnicas. Nós temos técnicos excelentes, né? Nós temos atividades técnicas extremamente bem desempenhadas, mas nós temos um sério problema de gestão na área pública do nosso país, e a gente sabe disso, né? E o que nós queremos é contribuir com a qualificação dessa gestão. Não queremos tirar o gestor, queremos qualificá-lo, queremos dar a ele aquilo que ele não teve quando foi convidado para ser gestor. Qualificação prévia, né? Qualificação prévia. Então, nós estamos procurando um perfil para esse novo contexto. Quais serão as etapas? As nossas etapas. Nós estamos fazendo, neste momento, a análise documental. O grupo consultivo está fazendo a análise documental, definimos os documentos principais do tribunal, fazendo esse levantamento. Nós iniciaremos em julho, final de julho, as entrevistas, os grupos focais e o levantamento por formulário eletrônico com as auditorias. Vamos ouvir todos os gestores do tribunal. Depois, nós faremos a validação, as validações que estão previstas para esta coleta de dados. Desenvolveremos uma trilha para as competências gerenciais, uma trilha de desenvolvimento. Serão feitas oficinas de feedback, 6 turmas em Brasília e uma turma exclusiva para as auditorias, para os gestores de auditoria. Faremos o mapeamento das lacunas de competências e, em dezembro, entregaremos os perfis. Vocês acompanharão todo esse trabalho pela Ascom. A Ascom tem feito um trabalho de divulgação desse projeto. Vocês serão informados de todas as etapas. Por quê? Para que vocês saibam que nós estamos avançando, como estamos avançando, e para que no ano que vem, né, em 2015, quando iniciarmos a identificação das competências dos servidores, vocês já tenham visto todas as etapas acompanhando os seus gestores. Neste primeiro momento, o gestor não será mapeado pela sua equipe. Ele será mapeado pela chefia imediata e terá o seu automapeamento, porque é nosso primeiro momento. No ano que vem, os subordinados, a equipe subordinada a cada gestor, mapeará uma das competências gerenciais. Então, nós iniciaremos a participação da equipe no mapeamento das competências gerenciais no ano que vem, também quando iniciarmos a identificação das competências dos servidores. Fechando, porque a Wanda e a Aline têm aqui um caso bom para apresentar para vocês, eu queria deixar para vocês aqui uma fala, né, do Paulo Freire, que para mim é muito significativa. Ele diz que a realidade não pode ser modificada senão quando o homem descobre que é modificável e que ele pode fazê-lo. A educação baseada no diálogo e não no monólogo cabe contribuir para oportunizar o homem, refletir criticamente sobre sua realidade e agir sobre ela. E é esse o nosso convite. A gestão por competências é uma reflexão crítica sobre a nossa realidade, de gestão e de atividade técnica. E é uma oportunidade de agir sobre essa realidade, né? Nós sabemos, e eu disse a vocês logo no início, que eu tenho, né, completo esse ano 37 anos de administração pública, nós sabemos que nem tudo são flores.
né? Mas se olharmos há 15 anos atrás o que era a administração pública, o judiciário eu não sei dizer, mas sei dizer bem sobre o executivo e o legislativo, o que era a nossa vida como administradores públicos, servidores públicos, né? Há 15 anos atrás, nós veremos que o avanço foi significativo. Há 15 anos atrás, o nosso nome como servidor público era Barnabé. Né? O que é o Barnabé? Acho que a maior parte de vocês aqui, que tem 18, 20 anos, todo mundo aí na casa, né, dos 20 anos, a maior parte de quem é novo aqui nunca ouviu essa expressão. Mas o servidor público, ele era chamado de Barnabé. Barnabé é aquele que chega, pendura o seu casaco na cadeira, desaparece e aí fica ali. Esse era o retrato do servidor público. Uma mesa, uma cadeira vazia com um paletó pendurado, né? Hoje, a pressão da sociedade não nos permite mais isso. Os servidores que entram no serviço público hoje, eles querem um outro tipo de serviço público. Eles querem contribuir para que esse serviço público seja digno, né? Que ele seja visto como uma atividade digna dentro do país. Então, é isso que eu queria apresentar para vocês. Nós vamos ter um espaço de perguntas e eu estou aí à disposição de vocês. Muitíssimo obrigada. Obrigada a vocês.